clima causa prejuízos se o sojicultor, por exemplo, não estiver atento ao que pode ocorrer na sua plantação, né, na sua cultura. Eu tenho aqui ao meu lado comigo Marcelo Madalosso. Marcelo Madalosso é um fitopatologista da Universidade Regional, né, lá do Sul, Universidade Regional Integrada, lá do Rio Grande do Sul, que acompanha a evolução de doenças, de pragas em plantações e na soja. E ele está aqui comigo para explicar o que ocorre nesse período em que as chuvas vêm, né? Vamos lá, nós temos chuvas. Quando falta chuva tem um problema, quando chove demais tem outro problema. Obrigado por ter vindo, Madalosso. Vamos tentar mostrar para o sojicultor o que é importante nesse período em que nós temos verão, temos chuva, o que é preciso ficar atento. Bom dia, Pulga. Obrigado pelo convite. É importante o produtor de soja, né, ter em mente que a condição climática ela tem efeito direto sobre a questão da doença na lavoura, né? Porque todos os anos trabalhamos com soja na mesma área, então isso facilita para as doenças se estabelecerem. Então, se temos chuvas mais cedo ou iniciando mais tarde, nós vamos ter vamos afetar a doença e ela vai aparecer mais cedo ou mais tarde, e isso mexe no plantio da soja. Por exemplo, situações basicamente do Cerrado brasileiro este ano atrasou a entrada das chuvas, então o produtor teve que plantar um pouco mais tarde porque estava seco. E aí, plantando mais tarde, o produtor ele precisa estar em mente que ele vai expor a soja mais à frente e isso vai ter uma ocorrência maior de ferrugem. Então, eu preciso ter os produtos com aplicações antecipadas e não esperar para enxergar o problema, né? Mas o produtor espera, você citava agora há pouco que o produtor espera um pouquinho, ele joga um pouco na sorte. Exato. Na verdade, o raciocínio ele é um pouco invertido, né? Porque às vezes eu, produtor, eu vou esperar um pouquinho para ver se eu consigo aplicar mais tarde e escapar com uma aplicação a menos, por exemplo, num universo aí de 3 aplicações, 4 ou 5, na média das aplicações durante o ciclo da soja. Ele tenta economizar uma. Ele tenta economizar uma, só que o raciocínio ele é invertido porque o foco nosso hoje do produto não é para controlar a doença instalada na folha. Porque o raciocínio, Pulga, bem simples, é o seguinte: aquela folha que tem uma mancha, que tem uma ferrugem, é um tecido morto, o tecido já está morto. Então, se você aplicar o fungicida sobre aquele tecido morto, o tecido não vai absorver o produto e não vai dar controle. Então, nós temos que usar o produto, o fungicida, ele serve para proteger a planta da chegada de doença. Quer dizer, é antes de ocorrer? Antes, porque a gente não consegue visualizar, o fungo ele é microscópico, então nós não conseguimos visualizar a chegada dele. Porém, nós temos situações onde época de plantio, como você falou, a questão de chuvas, eu consigo entrar sabendo que eu vou ter mais suscetibilidade à doença. Então, esse é um fator que todo ano é assim. E a gente, cada vez que a gente atrasa a entrada da aplicação, eu posso perder de meio até 1 saco por hectare por erro da entrada. Ou seja, é muito importante que o produtor esteja de olho nisso, porque isso vai refletir no bolso dele mesmo. Esse é fundamental. O produtor, você produtor, já comprou a sua aplicação, talvez você comprou 2 já, ou 3, ou ele está esperando a condição de clima para ver se investe mais ou menos. Então, eu, produtor, já tenho essa aplicação, então eu preciso colocar ela na lavoura para proteger a folha da chegada de doença, porque daí eu ganho em eficiência do produto. E tem uma coisa que talvez a gente não consiga associar muitas vezes no campo, que é o seguinte: o Pulga vai comprar um fungicida para aplicar na sua lavoura, ele compra o produto, ele não compra a eficiência do produto no controlar a doença. Isso resulta do momento da entrada. Você entrou cedo, protegeu a planta, o seu produto vai dar 80% de eficácia. Você entrou com o mesmo produto tarde, doença instalada, o tecido já está morto, 50% de eficiência. Quer dizer, cai a eficiência. Cai a eficiência. Agora, no Cerrado, nós tivemos essa situação que você citou agora. No Sul, a situação é diferente? No Sul, esse ano, o que aconteceu? Tivemos chuvas muito torrenciais no início da safra e não tivemos um inverno forte. Então, ocorrências de geadas foram muito tardias ou talvez inexistentes. E o produtor plantou mais cedo em algumas áreas. Só que aí vem o outro problema, que é o seguinte: o produtor plantou mais cedo, só que não aplicou o fungicida, porque acreditou que a doença não chegaria na sua lavoura. Que ele estaria protegido. Estaria salvo. O que resultou disso aí?
Resultou que hoje no Rio Grande do Sul a gente já tem casos, eu identifiquei, outros colegas já identificaram, nós temos ferrugem no Rio Grande do Sul já, com um potencial já em lavouras comerciais, onde o produtor que plantou e não aplicou, qual é o problema disso? O problema é que, para ele, o processo de doença vai avançar e para o vizinho, que está com a soja desse tamanhinho, vai receber toda essa quantidade de ferrugem para o vizinho. Então, toda a região vai ser comprometida em cima desse cenário. Não é só aquele produtor que cometeu um engano, vamos dizer assim, ou que errou. Os outros também serão prejudicados. Os outros também. Por isso que é importante, eu comento muito com os produtores, é o seguinte, a gente tem que sair, olhar de fora da área. Não é só dentro da cerca do produtor que existe o mundo dele. Eu preciso olhar fora, especialmente em ferrugem. E aí a gente entra no uso de fungicidas. E hoje, por uma coisa importantíssima, é o produtor não usar fungicida sítio específico isolado. Eu preciso associar multissítios, porque nós temos problemas de resistência avançando. Ou seja, o fungicida que ele usava anos atrás, poucos anos, funcionava e hoje ele está vendo que funciona um pouco menos. Lógico, é um processo biológico, aumenta a resistência do fungo e fica mais complicado. Exato, exato. E aí a gente tem que estudar isso aí, acompanhar e recomendar ao produtor o uso de misturas com um multissítio para fazer o quê? Por que eu vou usar um multissítio junto no sítio específico? Poxa, porque eu preciso matar o patógeno em locais onde ele não tinha sido afetado antes. Então é por isso que a gente ganha em retorno financeiro, ganha em eficácia, ganha em residual. Vou te dar alguns exemplos. Se eu utilizar um produto convencional, aí um sítio específico que a gente chama que mata o fungo em um local só, ele vai te dar aí de 8 a 12 dias de residual, tempo entre a segunda e a primeira aplicação. Se eu utilizar um multissítio, eu posso ir para 18 dias de residual. Poxa, isso aí são quase uma semana que o produtor tem a sua folha protegida e a folha protegida enche o grão. Agora, é importante ressaltar, e eu estou interrompendo, porque o fitopatologista Marcelo Madaloso, ele faz parte de um grupo na UPL, que é uma empresa que atua nesse setor, chamado Eagle Team. Esse Eagle Team reúne pesquisadores de outras regiões também, que estudam soja e outros problemas da agricultura. Esse time tem conseguido levar informação, tem obtido resultado junto ao produtor? Essa é uma pergunta importante porque todos os pesquisadores, vamos dizer assim, do país, eles estão reunidos nesse Eagle Team. O que é discutido ali dentro? É discutido o cenário de hoje e principalmente o cenário a médio e longo prazo. Especialmente porque o uso, por exemplo, do mancozeb na mistura com o fungicida sítio específico, ele passa a ser uma alternativa, não vou nem chamar de alternativa, é quase um dever o produtor, porque ele está vendo que a eficiência do controle ele melhora muito, ele reduz o processo de fitotoxicidade na planta. Então, isso no estudo dentro do Eagle Team nós conseguimos ver essa questão desde a redução do estresse na planta até o aumento da eficácia e a necessidade de anos a fio trabalharmos em cima desse fungicida. E essa informação chega ao produtor? Vocês têm obtido resultado com isso? Cada um faz a sua parte. Nós aqui estamos fazendo a nossa parte, cada um dentro da sua região tenta fazer a sua parte. Nós temos dois problemas aí dentro desse cenário. O primeiro é a comunicação na ponta, que muitas vezes nós não conseguimos acessar diretamente o produtor na ponta, o produtor está na ponta e recebe muita informação. Imagina o universo de informação que esse produtor recebe. E do outro lado nós temos o seguinte, tem muitos produtos que são vendidos no mercado e são assumidos ou ditos que fazem o efeito desse fungicida multissítio e na verdade não o faz. Então esse é um problema hoje que eu basicamente estou tentando avançar muito, que é limpar a mesa do produtor. A informação tem que ser mais direta e mais clara para a gente conseguir fazer com que, poxa, eu produtor entendi que tem que aplicar, então eu vou aplicar o produto certo. Né? Vou fazer corretamente. Vou fazer correto. Bom, tá aí o trabalho do Marcelo Madaloso. Marcelo voltará aqui para conversar conosco durante os próximos meses. Fique ligado, porque pesquisador está sempre atento ao que acontece e tem a vantagem de conversar com pesquisadores de outras regiões do Brasil e do mundo, né? Vocês têm contatos nacionais e internacionais, né?
E isso quando a gente fala em ferrugem da soja, é o seguinte, nós aqui estamos dentro do Brasil, né? Mas quando a gente fala de um fungo que precisa de chuva para se multiplicar e vento para se dispersar, nós temos que olhar muito Paraguai e Bolívia. Porque basicamente nós temos soja, a nossa soja no Brasil, ela inicia os plantios, vamos dizer assim, no Cerrado e Sul, a partir de setembro. Só que na Bolívia isso já iniciou em julho, no Paraguai já iniciou final de agosto, início de setembro. E se a ferrugem precisa de soja verde para se multiplicar, então ela vai movimentando via correntes de ar e à medida em que eu tenho soja no Brasil, esse fungo migra da Bolívia e do Paraguai para dentro do Brasil. E aí a gente... O que parece, lá o que ocorre no Paraguai não tem nada a ver comigo, não é bem assim. Tem muito a ver comigo. Essa informação não existe. Nós temos totalmente influência e o efeito dos produtos, os fungicidas que são usados lá são os mesmos que o senhor usa aí. Então, os produtos que são usados lá e o fungo que é multiplicado nessa soja, Bolívia, Paraguai e Brasil, o fungo vem se multiplicando. E aí o problema de usar produtos isolados, aplicações atrasadas, porque daí nós vamos ter o quê? Um fungo que vai se tornar resistente a esse fungicida. E aí esse processo que aconteceu na Bolívia ou no Paraguai, chegamos no Brasil e eu tenho uma baixa eficiência porque o produto já foi exposto demasiadamente. Bom, quando ele fala baixa eficiência, vamos lembrar, né? É redução de dinheiro no bolso do produtor. Vamos traduzir isso, né? O prejuízo é grande. Vamos dar alguns números para ficar bem claro para você, produtor, aí. No início da primeira aplicação, nós podemos não fazer essa aplicação e sabe qual é o prejuízo que o senhor vai ter? Nós teremos um prejuízo em uma média de 0,5, né? Meio saco de soja por dia de atraso. O senhor não aplicou hoje? Vou aplicar amanhã, meio saco. Vou aplicar depois de amanhã, um saco. E isso vai se somando até o final. Aí, poxa, mas como é que vai? De onde sai esse número, né? Que meio saco por dia? Porque a doença evolui. E a doença evolui. Qual é o objetivo de uma doença numa planta, especialmente ferrugem? Derrubar a folha da soja. Quanto mais rápido o senhor perde a folha da sua soja, menos grão, menos enchimento de grão. E isso sai um prejuízo grande no final. Então nós saímos de uma expectativa de um teto produtivo de, vamos dar um número aqui, 80 sacos por hectare. E se eu não proteger a minha soja, não é para controlar a doença na folha, é proteger a área de folha para encher grão, eu consigo chegar no final lá 50, talvez até menos. No final Ou seja, é uma diferença grande, né? Grande. Vamos dar mais uns números. Um custo da aplicação de um fungicida pode estar em torno de uma saca e meia por hectare da aplicação. O senhor pode perder 20 sacos. Então a conta é rápida de fazer, né? É um saco para ganhar 20. Se eu entrar atrasado, eu vou perdendo esse lucro. E como você falou, o produto eu já paguei, o dinheiro não é mais meu. Eu transformei esse dinheiro em produto. O produto pode me dar esse retorno ou não, depende de mim, não é mais do produto exclusivamente. Bom, você ouviu Marcelo Madalosso, fitopatologista da Universidade Regional Integrada, lá de Santiago, no sul do país, que deverá voltar aqui com mais informações para você que acompanha a nossa programação.